Tô de olho nessa barra 20. E se ela fechar acima do 280, eu dou compra para rompimento, tá? O meu já esfriou. Mas ela tem que fechar uma boa barra compradora aí, dando continuidade à barra 19. Isso Não aí. é o melhor contexto do mundo, porque a gente vem de uma correção profunda lá nos 60 minutos, que é uma tendência que começou aí, mal. Renan. Lembra que eu falei no comecinho do dia? Mas se por acaso a perna for uma perna construída interessante, provavelmente a gente compra fechamento da 20. É o preço mais caro do dia, então a gente vai precisar que o mercado mantenha deslocamento para que a gente mantenha a posição em aberto. Tá? Se ele não der continuidade da barra 20, por acaso depois da nossa entrada, aí eu vou procurar jeitos de encerrar a operação. Tá? Mas a 20, de novo, ela tem que fechar acima do 280, tem que fechar uma boa barra compradora, tem que dar um bom início de tendência nos 5 minutos aí para cima, para a gente poder sustentar uma compra nos preços mais caros do dia. Tá? Senão a gente espera ainda, quem sabe ele desenvolva depois e a gente entre nas correções. Ó, pessoal, vamos lá, ó. Vai fechar a barra 20 agora nos 5 minutos do índice. Fechando assim eu dou compra nela, stop inicial um pouco longo, abaixo da barra 17, tá? Pra gente calcular o tamanho da mão, provavelmente vai ter que entrar com a mão não muito grande, né? Porque o stop inicial é um pouco longo. De novo, não é o melhor cenário possível para um rompimento, porque a gente vem de uma correção profunda lá no 60 minutos, tá? Puxa aí, Mas, Renan. por enquanto, a gente busca um alvo lá na região do 475, tá? Essa região da máxima anterior aqui, eu acho que é uma boa região para a gente buscar um alvo de scalp, tá? Para quem quiser levar para um trade mais longo, eu acho um pouco complicado alongar a operação aqui, porque, de novo, o contexto do tempo gráfico maior não é o melhor contexto do mundo, tá? O que eu fiz aqui? Não é o melhor contexto do mundo. Ó, vindo continuidade na barra 21, falta aí 40 pontos para bater o nosso alvo. Por enquanto, tudo correndo bem para um trade de rompimento, tá? Não acho que faz mais sentido a gente deixar voltar esse candle. Já zero o meu stop, está muito próximo de bater nosso alvo no 475. Quem quiser fazer uma parcial já aí próximo de 100 pontos é possível fazer. 100 pontos não é muita coisa, mas no contexto atual do mercado, que a gente não tem lá tantos dias grandes, né, com muita volatilidade, eu acho que já é suficiente. Quem quiser, de novo, tentar levar para um alvo mais longo, não acho lá que é tão interessante, tá? Porque o contexto do tempo gráfico maior realmente não me interessa muito. Vindo de uma correção profunda, essa região acima das máximas me parece uma região de realização de lucro, tá? Faltou o que para bater nosso alvo aí? 20 pontos para bater nosso alvo. Eu vou fazer uma parcial aí da metade da mão, tá? Deixa o resto posicionado, tentar sair na região da máxima. Só para caso ele voltar, a gente não sair sem nada, tá, pessoal? Faltou uma mixaria para bater nosso alvo. Então deixa stop no zero, faz a parcial, alvo na região do 475 e deixa rolar agora. Quem quiser tentar alongar um pouco mais esse trade, né, poxa, de novo, região das máximas para mim é ponto de realização de lucro, inclusive de movimentos maiores. Talvez dá para buscar o 545, que é a projeção da lateralidade, ou 690, né, como região de alvo de replicação da perna dos 60 minutos. Tá, ó, já vou apertar meu stop aí, ou ele sai lá no meu alvo, ou eu saio no 430, não faz mais sentido deixar voltar, até bater o meu preço, 475. Tá? Ficou na fila. Não vejo mais sentido deixar voltar essa operação, tá? Vou espremendo aqui, ou sai no 445 ou no 475, tá? Lá, não deu vejo game, sentido produção. Foi parcial, não vejo foi sentido lá, hein? deixar voltar. Já deu parcial, foi. Tá aí, tamo fora. Isso é uma projeção de FIBO, Renan? Essa aqui é a projeção da lateralização daqui de baixo, ó. Vou colocar em outra cor aqui para ficar fácil. Sempre que eu venho de um mercado lateral, né, como é o caso aqui, onde a gente tinha comportamento de perna lateral, ela expandiu um pouquinho na barra 13, reverteu, foi lá na barra 17. Sempre que acontece uma perna dessa, que é uma perna diferente, né, pessoal, do que vinha acontecendo anteriormente, né? Se eu juntar esses caras aqui, cadê o quadradinho aqui, ó? Se eu for olhar essa perna aqui até a barra 20, ó, ela é uma perna claramente diferente, né? Uma composição de candles claramente diferente do que vinha acontecendo anteriormente aqui dentro. Então aqui eu tenho uma mudança de comportamento de perna, né, saindo de um mercado lateral, onde eu tinha uma região aqui onde o mercado ficou navegando, né, nessa região da barra 1 até a barra 20, quando aconteceu o rompimento. Então o que acontece? Sempre que eu tenho uma lateralização e o mercado produzindo um rompimento, como é esse caso aqui, né, o que é o rompimento? É o mercado saindo da lateralização com uma mudança de comportamento de perna. Tá? O rompimento para mim só acontece de mercado lateral, pessoal. E aí eu entro numa fase de rompimento. O rompimento para mim não é só a superação do 180. O mercado nesse momento ele está em uma fase de rompimento para mim, que é a primeira fase da tendência, é o início da tendência. Então quando eu tenho essas coisas acontecendo simultaneamente, saindo de um mercado lateral, tendo uma mudança de comportamento de perna, eu entendo que o mercado começou uma tendência. A primeira projeção que eu uso como ponto de realização de lucro para um scalp rápido, como foi o caso aqui, ou é a máxima do tempo gráfico maior,
ou é a projeção da lateralidade rompida. Tá? Eu pego a máxima e a mínima da lateralização e projeto o tamanho dela para cima, na direção do rompimento. Né? Nesse caso, para cima, porque foi um rompimento para cima. Né? Se fosse para baixo, seria uma projeção para baixo. Então, esses são os primeiros pontos que eu uso como pontos de realização de lucro de uma compra para quem quer um trade rápido de scalp, que é o meu caso. Né? Vocês sabem, eu gosto de trade rápido, direto, reto, sem calor. Esse aqui é o exemplo mais nítido que eu posso dar para vocês de trade que eu gosto de fazer. É o trade que eu entro, pego o movimento rápido, reto, direto, sem calor. A minha preferência é sempre por esses trades. Claro, esses trades são a minoria dos trades que acontecem, né? Então a gente tem que filtrar muito o movimento, tem que ter muita paciência para esperar o momento certo, né, de fazer a nossa entrada, e aí a gente tende a conseguir operações como essa, né, operações onde a gente fica pouco tempo posicionado, consegue um movimento mais rápido, direto, onde a gente corre um risco posicionado, né, um risco real muito pequeno, e consegue um bom movimento porque a gente está num início de tendência que é a parte da tendência que tende a ser a parte mais forte da tendência, tá? Então, como eu busco trades rápidos, não faz sentido eu buscar projeções longas, né? Não significa que essa perna não possa continuar até bater o 690, que é a projeção do tempo gráfico maior aqui, né? Essa projeção dessa perna da barra 6 a barra 8, com a mínima de hoje projetando para o 690. Mas o que eu quero dizer é, se eu quero um trade rápido, direto, reto, sem calor, provavelmente as primeiras projeções são os pontos onde eu vou sair dos trades. Por quê? Porque quando o mercado vai atingindo projeções, as chances são de que realizações de lucros aconteçam. Tá? E quando acontecer realização de lucro, deve frear o movimento deve perder deslocamento. Tá? Então, como eu não quero passar calor na operação, eu quero um trade rápido, reto, direto, sem calor, eu uso as primeiras projeções para realizar meu lucro junto com uma possível realização de lucro do mercado. Seja essa máxima anterior do tempo gráfico maior ou a projeção da lateralidade. São as duas coisas que eu mais uso nesse tipo de movimento para esse tipo de trade que eu quero. O Ricardo Luiz, aproveitando o que você falou aí, perguntou, você tinha um risco de 400 pontos e um gain de 200. Foi isso, entendi a explicação, mas por que não realizar parcial ou rejeição ou algo assim? Eu sei que você já falou, porque eu já sei a resposta. Boa pergunta, tá? Ótima pergunta, inclusive, Ricardo. Quando a gente olha a relação de retorno-risco inicial, sim, eu trabalho com uma relação de retorno-risco negativa inicial. Só que neste momento do mercado aqui, a probabilidade de que o mercado produza um movimento vendedor forte, igual ao movimento comprador, é muito pequena. Então, o que acontece? Eu não posso considerar só a relação inicial de risco e relação inicial de retorno. São duas projeções, né? Projeção de risco máximo, projeção de lucro máximo, vamos dizer assim, né? Que é o que você usa para posicionar seu stop, seu alvo. Eu não posso considerar só isso, eu tenho que considerar a frequência com que essas coisas acontecem. Então, se eu olhar sempre a minha relação de risco-retorno inicial e não considerar a frequência com que o risco acontece, eu estou usando um risco imaginário, né, para eu poder fazer o cálculo da minha relação de retorno-risco. Porque imagina que eu tenha 500 pontos de risco inicial e ele aconteça uma vez a cada 100 trades, né, 1% das vezes. Eu não posso considerar isso como sendo o padrão para esse tipo de operação. Porque o que acontece? Quando a operação não desenvolver ao meu favor, eu não vou esperar o mercado voltar 500 pontos contra a minha posição para eu estopar. Né? Se o mercado não desenvolver, como eu falei, quando eu dei o call de compra na barra 20, eu falei, galera, a gente precisa de continuidade. Se o mercado não der continuidade, a gente vai procurar um jeito de sair da operação. E é o que acontece em 99% dos casos. E eu não estou usando 99% como figura de linguagem, tá? Isso é o que acontece mesmo, tá? Apenas 1% dos casos é onde a gente vê uma reversão forte de um trade de rompimento como esse. Tá? Então, é muito improvável que o mercado busque esse stop longo inicial. E é por isso que eu não posso usar esse risco inicial para fazer o meu cálculo de retorno-risco. Eu tenho que usar a média dos riscos que acontecem. Ou seja, quando o trade dá ruim e eu antecipo a minha saída, quanto é essa saída? 20% do stop inicial? 30%, 40%, 50% do stop inicial? Uhum. Eu sei que nessa condição, nesse tipo de movimento, gira em torno de 20% do meu risco inicial. Então, se eu olhar, por exemplo, a minha saída aqui, a minha saída aqui na região do 475, né, saí mais ou menos aí com 140 pontos. Né? Se eu olhar o meu risco inicial, que era um risco de 480 pontos, quanto que isso dá? Né? Vamos fazer a conta aqui. Vou pegar a calculadora. 140 dividido por 480, né? Vezes 100 aqui para a gente ter em percentual, 29. Ou seja, se eu olhar a média do risco real que eu corro nesse tipo de trade e olhar a saída que eu fiz, eu saí aí com 1,5 vezes a média de risco real que eu corro. Então, na prática, apesar do risco inicial ser negativo, na prática, olhando para os trades que estão executados no histórico, a minha relação de retorno-risco para esse tipo de operação é inclusive positiva. Entendeu? Porque se eu considerar a média das saídas com ganho e média das saídas com perda, é essa a relação que eu vou encontrar.
tá? Claro, isso varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, depende do movimento, depende da época, né? A gente tem ciclos onde as tendências se desenvolvem melhor, se desenvolvem pior, mas na prática é o que acontece. Na prática eu não posso considerar o meu risco real apenas para eu fazer o meu cálculo de retorno-risco, tá? Eu considero a saída efetiva, tanto dos trades com ganho, quanto dos trades com perda. Esse trade a gente correu um risco real, ou seja, enquanto a gente estava posicionado, né, do fechamento da 20 até a mínima da 21, de 11 pontos, 10 pontos no caso, né, arredondando aqui para o índice. Então, nesse tipo de movimento, a gente tende a correr um risco real muito pequeno. Claro que aqui foi excepcionalmente pequeno, né, 10 pontos, não dá para esperar isso de todo o trade. Mas existem outros tipos de movimento, como por exemplo, reversões em mercado lateral, onde você tende a sofrer um pouco mais de risco real, né? Aqui, nesse tipo de movimento, nosso risco real tende a girar lá entre 15% e 20%, né, do stop inicial. Nos trades de reversão em mercado lateral, isso já gira lá para 50% a 60% do stop inicial. Então, são condições de movimento diferentes que tendem a trazer, né, desenvolvimentos diferentes, que tendem a trazer perspectivas de risco diferentes. Então, tudo isso deve ser considerado também, né? Não é porque a gente opera, às vezes, procurando movimentos de alta probabilidade, como é o caso desse movimento, onde a gente conseguiu pegar a compra no índice, que a gente vai acertar 90% das vezes, né? Inclusive, eu sempre mostro isso para vocês aqui. Eu giro lá na casa de 50%, 55%, 60% de acerto. Falei isso, inclusive, no episódio do podcast, né, no gain delas, e a taxa perdedora lá na casa de 20%, 25%, 19% às vezes, e o resto é 0 a 0. Então, a gente tem que considerar a frequência das operações vencedoras versus frequência das operações perdedoras, né? E aí isso junto com a nossa relação de risco-retorno real, né? Não adianta a gente considerar só a inicial, que muitas vezes não é a que acontece, né? Principalmente para quem faz iniciamento ativo como eu, né? Então eu olho o risco real da operação e eu olho a relação que eu tenho entre taxa de operações vencedoras e operações perdedoras. O 0 a 0 não mexe no meu saldo, então eu desconsidero o 0 a 0. E qual que é a vantagem das operações de alta probabilidade? Que muitas vezes os trades que dão errado, eu consigo trazer eles para cá, ao invés de deixá-los aqui, tá? Então essa é a grande diferença que a gente tem para tipos de movimentos diferentes, beleza, pessoal?